Olá, estudantes da EJA, Escola Novo Mangue, Recife. Hoje, Juan Trajan, violão e voz, com a música de Edith Piaf, Non, je ne regrette rien. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. J'ai payé, c'est payé, balayé, oublié. Je m'en fous de passer avec mes souvenirs. J'allume le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec le trémolo, balayer pour toujours. Et je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Então, vamos começar uma nova fase agora. Nós temos hoje no canal do YouTube, Romildo Nogueira, 18 vídeos. 10 deles a gente fez nós generalizamos os nossos assuntos. Nós explicamos, né, de uma maneira geral, o nosso conteúdo. Língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciência e artes. E depois fizemos 4 vídeos de língua portuguesa, na questão da morfologia, né? Substantivo, adjetivo, verbo, pronome. E agora terminamos um ciclo de 4 disciplinas, 4 aulas, não diria aulas, né? 4 encontros de matemática. A gente discutiu aí o sistema de numeração decimal. A partir desse vídeo, a gente agora vai entrar na embolada. A gente vai falar de tudo um pouco. Então, eu vou chamar essa nova fase de pedagogia da pergunta. Eu gostaria que vocês desenvolvessem a pergunta. Por exemplo, parece que eu estou vendo o Elias. Professor, que breguesse é esse de música francesa, né? Pois é, música francesa é uma das cantoras mais famosas, né, do mundo e, claro, da França, Edith Piaf. Mas o que tem a ver uma letra em francês, né? A gente ainda vai ler a letra um pouco, com a nosso encontro. Então vamos lá, vamos partir para a pedagogia da pergunta. A primeira pergunta do Elias: que breguesse é esse aí de língua francesa? Pois é, vamos junto lá para o centro do Recife? Vamos parar na Praça da República, ali onde tem o Teatro São Isabel, o Palácio das Princesas, o Palácio da Justiça. Ali você tem ali uma arquitetura chamada neoclássica, que vem de um arquiteto francês chamado Louis Vautier, ficação em Louis. Veja só,
prédios históricos. Nós temos um prédio histórico que é ali no Cais Santa Rita, né? O mercado, ele é feito todo, ele foi trazido, né? Foi um arquiteto francês também, foi trazido para cá. É o primeiro edifício pré-moldado em ferro do Brasil, né? Aquele mercado ali bom, ali perto do Rio Capibaribe, né? Esqueci o nome agora, lá onde tem o terminal de ônibus. Bom, fora isso, nós temos a Ponte Princesa Isabel, aquela que sai ali do Palácio das Princesas e Teatro Santa Isabel, né? E temos outros prédios. Então, a cultura francesa, ela marcou muita época, marcou muito o Brasil. Lembrem aí das festas juninas, a quadrilha, né? Anarrié, Lavantu, são palavras que a gente aportuguesou aqui no Brasil, mas esse costume veio das danças europeias, francesas, né? Então outra pergunta aí que a gente podia sair de vocês, pensar em Brenda. Brenda, ela podia perguntar, mas essa língua francesa é muito difícil, né? Dá para aprender? A língua francesa é uma língua co-irmã, né? A mesma origem da língua portuguesa, do latim. E tem muitas palavras que nós chamamos de palavras cognatas, elas se parecem muito com a língua portuguesa. Agora, a gramática da língua francesa também é um pouco mais complicada, né? Segue a língua portuguesa, é mais complicada que o inglês. O inglês pode ser mais difícil na questão das palavras, mas a gramática da língua inglesa é bem mais simples. Enfim, então através de uma música dessa, uma cultura francesa, cantada pelo Juan, a gente pode ir perguntando muitas coisas. Vamos fazer uma pergunta aí. Josuel, que já viajou parte do Brasil. Josuel, apesar de não ter concluído o primeiro grau, Josuel já foi encarregado de dezenas de trabalhadores, né, em obras de construção, encarregado do estoque, se não me engano. Então, José pergunta, será que lá na França tem um trabalho aí nesse sentido para a gente fazer? É muito longe? Né? É uma boa pergunta, né? Aí a gente parte aí para a questão da distância entre o continente americano e o continente europeu. Tem que atravessar o oceano, né? Mas também tem a questão do fuso horário. Aí quem podia perguntar, Olívio, o que é fuso horário? Um fuso horário, eu vou falar assim rapidinho, mas isso para a gente entender demora algumas aulas. Fuso horário é o seguinte, houve a necessidade do mundo ter uma hora comum, né? Para você poder fazer as viagens. Isso aí foi lá na época de 1800, aí determinaram esse fuso horário, ou seja, pegaram o planeta Terra, a forma da Terra, dividiram em 24, a gente chama de meridianos, 24. Cada meridiano desse, a gente diz que são 15 graus, porque se vocês lembram, a gente não trabalhou isso ainda, mas uma esfera, ela tem 360 graus. Então, você pega a esfera, divide em 24 linhas, você vai ter 15 graus para cada espaço, e cada espaço desse representa uma hora. Então, a Terra ela gira em sentido anti-horário. E o fuso horário no sentido horário. Não se preocupe com isso. Então, aí se você vai para o oeste, se você sai do leste, por exemplo, você sai da Europa para o Brasil, então você está aumentando as horas. Lá, por exemplo, vamos dizer que era 1 hora. Aí quando chega no Brasil, quando ele sai de lá, o Brasil está em torno de 3 horas. Então, quer dizer, ele tem que calcular, vou sair daqui 1 hora, mas lá já é 3. Então, eu vou somar mais 3, ou seja, 6 horas da tarde eu vou chegar lá. Tá essa diferença, né? Se você sai do Brasil e vai para a Europa, não, lá é mais cedo. Então, você sai daqui 3 horas, lá é 1 hora.
Então você sai daqui, você vai chegar lá 4 horas. Você sai daqui 3 horas, mas a viagem demora 3 horas. Mas enfim, não se preocupe com essa questão, porque envolve os pontos cardeais, norte, sul, né? Leste, oeste, para a gente poder estudar isso com calma, né? Talvez quando tiver um quadro para a gente poder fazer. Eu tenho aqui a nossa, dá para ver aí? Tá muito grande, né? Nosso globo. Aqui você divide, né? 24 linhas, 24 meridianos, não sei se dá para ver. Mas, e aí tem um meridiano, que é o meridiano de Greenwich, que passa pela Inglaterra, ali é o ponto zero, né? Enfim, é a pedagogia da pergunta. A resposta, ela vem com pesquisa. Vocês precisam, quem tem acesso ao YouTube, não desperdice essa oportunidade. Coloca lá fuso horário, vocês vão ver professores e professoras muito bons, explicando com desenho, com imagem, com tudo. É muito bom. E vocês precisam também perguntar o seguinte: professor, vamos aí, a escola pode nos ceder um momento para a gente usar um computador, usar o Wi-Fi para fazer pesquisa? Se a gente obedecer a questão da higiene, tá de máscara, direitinho, distanciamento, vamos supor que a gente agenda aí 4 alunos, cada um fica num lugar, num cantinho, dá para fazer, mas vamos perguntar isso ao nosso gestor, o Francisco. A gente pergunta ao Francisco, será que pode fazer isso? A gente pode pesquisar aqui na escola? Certamente ele deve levar para a secretaria, estudar, mas eu não vejo nenhum problema que isso aconteça não, dá para a gente fazer. Bom, enfim, já falamos já fizemos algumas perguntas, né? Uma boa pergunta: professor, essa cantora já morreu? Nasceu quando? Morreu quando? Ela nasceu em 1915 e morreu em 1963. Vamos fazer uma continha rápida aqui para ver quantos anos ela tinha quando ela morreu? Veja, 1963. Se você colocar no quadro valor de lugar, acho que esse vídeo vai ficar difícil porque ele está invertido. Mas veja, coloca o 1 de 1000 na milhar. 1000. 900 na centena. 60, dezena, 3. Aí embaixo, 1915, quando ela nasceu. 1915. Né? Ou seja, na casa da unidade a gente vai ter o quê? 3 menos 5. Né? Dá para fazer? Vocês precisam emprestar do 6. Mas isso aí vocês vão fazer em casa e coloca lá no grupo, tá? Depois eu passo o valor correto. Bom, vamos fazer nascer outra pergunta? Quem pode fazer outra pergunta aí? Não é? Por exemplo, esse ferro todo, né, que veio para o Brasil, veio como? Naquela época veio por navio, né? Há muito tempo atrás. O Brasil ele é exportador de ferro, ele produz muito ferro. O Brasil é somente o terceiro maior exportador de ferro do mundo, né? Somente. E nós temos a maior empresa do mundo que é exportadora de ferro. A maior está aqui no Brasil. O nome dela é Vale. Vocês devem lembrar o pessoal chama de acidente, mas acho que é mais grave que isso. Daquela situação lá aquela avalanche de barro, né? Caiu sobre 300 pessoas lá, mais de 300 mortes. Isso foi o segundo acidente. Mas teve o primeiro também, que foram 19 mortes, se não me engano. Brumadinho, né? Mariana foi o primeiro e Brumadinho foi o segundo. Então essa empresa, ela era uma estatal no governo de Fernando Henrique, lá na década de 1990. E ela era uma estatal muito importante, chamada Vale do Rio Doce. Dava muito lucro, não tinha problema nenhum. Mas ela foi privatizada na época e o valor foi muito baixo. Hoje ela é a maior empresa exportadora de minério de ferro do mundo.
Enfim, a gente precisa entender essas coisas também da política, né? O que é uma política liberal, neoliberal, o que é uma política que envolve democracia social, né? Só para deixar um pouquinho mais claro, a política neoliberal ela visa a redução do Estado. O Estado, quanto menos intervir na economia, melhor para a política liberal. Né? Para eles é menos corrupção, é mais negócio, mais impostos. Então, tudo na política neoliberal é muito lucro. O objetivo é lucro. Na democracia social, você tem aí um aparato do Estado protegendo o cidadão. Aí tem ações sociais, tem distribuição de renda, tem você protegendo as empresas públicas. Então, são coisas diferentes. Mas isso aí também cabe o quê? Cabe pesquisa, né? Coloca lá no Google, no YouTube, neoliberalismo, que implica isso, né? E aí, vamos nascer? Será que nasce mais pergunta? O ferro, para trabalhar o ferro, a gente tem o mecanismo da fusão. Né? A fusão é você derreter o ferro a alta temperatura. Aí você derrete, molda, tem um molde, tem que ser um molde resistente, aí você faz o que você bem entender. E só para terminar essa avalanche de perguntas, em relação a esse fuso horário, o que acontece, como a Terra gira em torno anti-horário, gira no sentido anti-horário, o fuso horário no sentido horário, né? Que bagunça é essa, professor? É uma bagunça mesmo, mas a partir do momento que a gente começa a entender, por exemplo, lá antes de Cristo, tinha um filósofo chamado Ptolomeu, ele desenvolveu uma teoria chamada geocentrismo, ou seja, a Terra ela era estacionária, né? Ela parada, e todos os outros astros eles giravam em torno da Terra, Sol, Lua, outros planetas. A gente foi caminhando, os estudos foram acontecendo, os estudos astronômicos, né? Aí veio Nicolau Copérnico e fez uma revolução nessa ciência astronômica. Aí ele diz, não, é o inverso. A Terra, quem é estacionário é o Sol. E aí os outros planetas, inclusive a Terra, giram em torno do Sol. Não é? Sem contar outros tipos, porque o Sol está dentro de uma galáxia, sem contar outras galáxias, sem contar 100 bilhões de estrelas e por aí vai. Isso é outro assunto da parte astronômica. E Nicolau Copérnico ele desenvolveu essa teoria. Giordano Bruno, também astrônomo e tal, físico, também afirmou essa teoria. Só que nesse momento, na Idade Média, lá 1400 alguma coisa, 1500, o Giordano Bruno afirmou essa teoria, mas a Igreja ela defendia a teoria a teoria ptolomaica, a de Ptolomeu, e não admitia, né, que chamava aquilo de heresia e tal, porque ia ofendia os dogmas da Igreja. O que aconteceu com o Giordano Bruno? Bom, pasmem, ele morreu queimado na fogueira. E aí veio o Galileu Galilei, também afirmando a teoria e tal. A Igreja de novo chegou, pressionou e tal, mas Galileu, para não perder a vida, né, e queimado, aí negou a teoria. Mas hoje está muito claro, a Terra é redonda, nós temos o sistema solar, o Sol ele é estacionário, né? E, enfim, então tem toda uma parte aí astronômica. Bom, gente, ó, então esse vídeo marca uma nova fase dos nossos encontros. Ou seja, a partir de um texto, de uma música, a gente vai perguntar. E para terminar, o texto, nós temos no texto alguns substantivos, né? Alguns adjetivos, e eu vou deixar para vocês marcarem, né? Vou colocar lá no WhatsApp, ver se vocês retiram aqui um substantivo, um adjetivo, dois, não é? Para a gente ir treinando. E a conta de subtração, né? Para saber qual foi quantos anos, né, viveu Edith Piaf. Bom, até um próximo encontro, agora nessa pisada. A pedagogia da pergunta.
Eu espero que vocês se entusiasmem com isso, porque percebam as crianças pequenininhas, como elas perguntam, não é? E aí o pai às vezes, a mãe às vezes, por ignorância, aí não responde, pede para a criança ficar calada, diz que a criança é muito enxerida, não é? Aí você corta na raiz o pensamento, né? O pensamento autônomo, o pensamento que busca as coisas, que contempla, que quer descobrir. Então, a partir desse vídeo, vamos dar encaminhamento à pedagogia da pergunta. Até o próximo vídeo.